Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste mês de agosto, completaram-se 10 anos de uma das mais bem-sucedidas iniciativas da nova República. Trata-se da Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, principal instrumento no combate à violência de gênero no Brasil. Inclusive, o Congresso Nacional homenageou em sessão solene, na semana passada, o 10º aniversário da lei. Um estudo produzido ano passado pelo IPEA estimou em 10% a redução dos homicídios no contexto doméstico, como o impacto direto desta lei. Mas a verdade, senhor presidente, é que não foi só nessa seara, a dar efetividade por si só, que a Lei Maria da Penha foi bem-sucedida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como experiência social, democrática, republicana, de instituições dialogando diretamente com o público, ela foi um êxito ímpar, como ocorreu com outras leis, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, toda essa legislação, mérito de Vossa Excelência, dentre outros ilustres senadoras e senadores. O processo político que levou à promulgação da Lei Maria da Penha representou uma mobilização social sem precedentes na nossa história. Trata-se de um avanço inequívoco, mas que não tem bastado para solucionarmos o problema. Pesquisas recentes atestam isso, senhor presidente. O Instituto Avon Data Popular elaborou um estudo sobre a percepção masculina a respeito do problema. Nele, o Instituto concluiu que 56% dos homens entrevistados admitiram já ter cometido algum tipo de agressão física ou moral contra uma mulher. Isso não contradiz a ideia de que temos avançado, porque a percepção é também um grande avanço. Retrocesso é escamotear, retrocesso é esconder a sujeira debaixo do tapete, mas mostra que temos muito a fazer para erradicar a cultura da violência contra a mulher em nosso país. Outros estudos, senhor presidente, como, por exemplo, o Mapa da Violência contra a Mulher, estimou que só em 2013 nós tivemos 13 ocorrências de feminicídio por dia. Esta é uma estatística que coloca o Brasil na quinta posição nesse índice de barbarismo. Enfim, o que vemos no Brasil é que, apesar dos esforços que empreendemos, dos avanços que fizemos, a hemorragia moral da violência de gênero teimosamente persiste. Por causa dela, nossa sociedade ainda sangra aos borbotões. Senhor presidente, isso tudo significa, entre outras coisas, que nós ainda precisamos calibrar a resposta institucional. Precisamos aperfeiçoar o aparato do Estado para termos resultados melhores e mais rápidos. As instituições brasileiras não estão alheias a isso. Elas estão atentas. No esteio da Lei Maria da Penha, vieram outras de iniciativa políticas no Brasil. Só no Senado, senhor presidente, nesta Casa, nos últimos anos, nós tivemos diversos projetos, todos extremamente meritórios, que suplementam a lei em um ou outro ponto ou outro aspecto. Além disso, nós tivemos trabalhos institucionais, como os da Comissão Mista Permanente de Combate à Violência contra a Mulher e o de avaliação das políticas do Poder Executivo.
São trabalhos de análise do poder, aliás, são trabalhos de análise profunda, que resultaram em mais projetos, mais recomendações, mais proposições e que, sem dúvida, em muito contribuíram para alcançar o combate, para alçar o combate à violência de gênero à posição de política de Estado no nosso país. Nesse contexto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de apresentar-lhes um novo projeto, o projeto de lei 308 de 2016. Ele visa estabelecer como obrigatória às entidades de saúde a comunicação de agressões contra as mulheres à autoridade policial mais próxima ou ao Ministério Público. O prazo, para tanto, seria de 5 dias após o atendimento. Todos nós sabemos, senhor presidente e senhores senadores, no que toca à violência doméstica, a subnotificação é uma questão bastante comum, por uma infinidade de motivos, do medo à chantagem emocional. Isso dificulta a ação do Estado, turva a visão da política pública, atrapalha a intervenção da Justiça e, em muitos casos, faz da vida da mulher agredida um verdadeiro pesadelo. Dessa forma, a nossa intenção com o projeto de lei apresentado é a de minorar esse problema. Senhor presidente, como Vossa Excelência bem sabe, a legislação atual já obriga os profissionais de saúde a notificar os atos de violência doméstica. Não é a Lei Maria da Penha, e sim um texto conexo, ou seja, contido na Lei 10.778 de 2003. Mas se trata de uma regulamentação institucional, porque não delimita os órgãos aos quais se deve notificar, nem o prazo da notificação. A portaria relevante do Ministério da Saúde obriga que se comunique o fato às esferas de gestão do SUS, mas não à polícia ou ao Ministério Público, que é quem pode proteger a mulher agredida. As vidas das vítimas se esvaem por aí, por vãos da burocracia, como neste caso específico. O que nós propomos, enfim, é que preenchamos essa lacuna, que a notificação de casos de violência de gênero seja compulsória às autoridades de justiça e da segurança. Raciocinemos por analogia. Procedimento parecido é o adotado em casos envolvendo vítimas típicas de agressão, como idosos ou menores de idade. É a lógica da proteção, a lógica da cidadania. Nada mais. Por que não fazer o mesmo com as mulheres agredidas, as tantas Marias da Penha, Brasil afora? Senhor presidente, esta é uma esfera da política, da alta política, onde se definem questões de Estado e onde se desenha o caminho da nação. Mas, entre um e outro voo de águia, que lá de cima de tudo vê, precisamos igualmente desempenhar um trabalho de formiga, que é o de construir a melhor legislação, o melhor ordenamento jurídico possível. A medida proposta do projeto de lei do Senado 308 de 2006, que é esse que me refiro e apresento aqui nesse instante, ao dar prazo e destinatário certo às notificações de agressão emitidas por entidades de saúde, vai nesse exato sentido. É uma medida racionalizante, uma medida de princípios, apesar de pragmática, prática, mas também valorativa,
e, antes de tudo, seria uma providência de baixo custo, como Vossas Excelências podem intuir. O que proponho não é mais que o encaminhamento de um formulário que pode salvar vidas. Desta forma, senhor presidente, se queremos eliminar a violência de gênero da nossa sociedade, nós precisamos cortar partes indesejadas da nossa cultura. Eu concluo, senhor presidente, este pronunciamento pedindo, portanto, o apoio das senhoras e senhores senadores a esta iniciativa, que tão proveitosa há de ser nessa nossa tarefa permanente de criar uma sociedade mais justa e mais equitativa. Era este, senhor presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer nesse instante, em homenagem aos 10 anos de transcurso e vigência da Lei Maria da Penha.